Muito bem, voltando aqui, vamos analisar agora os limites estabelecidos pela Constituição para a remuneração dos servidores públicos. Eles estão no inciso 11. Olha aqui comigo. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no Distrito Federal, subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário. Aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Veja que nós temos aqui um inciso excessivamente longo e por isso mesmo difícil de ser compreendido. Sem dúvida esse é um dos incisos mais mal elaborados da Constituição Federal. Ele deveria ter sido dividido em 3 ou 4 incisos menores para facilitar a compreensão. Mas vamos tentar destrinchar aqui esse inciso. Veja bem, quem dá o teto de remuneração é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode ganhar mais do que ele dentro do serviço público brasileiro. Agora, abaixo dele, vem os outros limites. Por exemplo, nos municípios, quem dá o teto de remuneração é o prefeito. Ninguém pode ganhar, entre os agentes públicos municipais, ninguém pode ganhar mais do que o prefeito do município. E esse prefeito ganha o que foi estabelecido por uma lei municipal, que pode chegar até no máximo a mesma coisa que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é o que costuma acontecer, na maioria das vezes isso não seria razoável, mas em tese, a lei municipal que estabelece a remuneração do prefeito pode estabelecer até o mesmo valor do ministro do Supremo Tribunal Federal. E os demais agentes públicos do município não podem ganhar mais do que o prefeito. Ok? Muito bem, agora, nos estados, a situação é diferente, como também no Distrito Federal. Não existe um limite único, como nos municípios, que é somente o limite do prefeito. Nos estados e Distrito Federal, há um limite para o poder executivo, há um limite para o poder legislativo e há um limite para o poder judiciário. No caso do poder executivo, o limite é a remuneração do governador. Ninguém pode ganhar mais do que o governador, que vai ganhar o que foi estabelecido por uma lei estadual, no máximo a mesma coisa que o ministro do STF. Já no poder legislativo do Estado e do Distrito Federal, ninguém pode ganhar mais do que o deputado estadual ou distrital, lá no caso do Distrito Federal. E esses dois aí, eles vão ganhar no máximo 75% do que ganha o deputado federal. E esse deputado federal é que pode chegar até a mesma coisa que o ministro do STF. Ok? Então o deputado federal ganha até a mesma coisa que o ministro do STF. E aí, sobre o valor que ele ganhar, o deputado estadual distrital não podem passar de 75%. É o que estabelece a Constituição. E no caso do Poder Judiciário, o teto é a remuneração do desembargador do Tribunal de Justiça do respectivo Estado. O desembargador do Tribunal de Justiça do respectivo Estado é que dá o teto para todos os agentes do Poder Judiciário. E ele ganha no máximo 90,25% do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ok? É isso que estabelece a Constituição, sendo que esse teto aí, do Judiciário Estadual e Distrital, vai ser válido também para os membros do Ministério Público, para os defensores públicos e para os procuradores. Veja bem, esses três aqui, eles não são membros do Poder Judiciário, não. Mas eles estão submetidos ao mesmo limite do Poder Judiciário Estadual e Distrital,
que é o do desembargador do TJ. Não podem ganhar mais do que o desembargador do TJ, no máximo 90,25% do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ok? Agora, na União, há um limite único para os três poderes: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, que é exatamente a remuneração do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode ganhar mais do que ele, entre os três poderes. Ok? Bom, isso tudo que está aí na sua tela é, em outras palavras, a explicação desse inciso 11. Excessivamente longo, mas no final das contas acaba dando nisso que apareceu aí. Ok? Agora veja bem, o que é que a prova costuma cobrar sobre isso? Normalmente a questão da sua prova, a prova de técnico do INSS, o que é que ela cobraria sobre isso? Ela cobraria uma coisa só: quem é que dá o teto geral para todo mundo? É o ministro do Supremo Tribunal Federal. Dificilmente a prova entraria no detalhe dos demais, da União, do Estado, do município. Mas eu fiz questão de colocar aqui para que você tenha uma visão panorâmica do assunto. Então, copia isso aqui, ó, que está na sua tela. Copia porque isso aqui serve como um resumo para você desse inciso 11. Ok? Agora, continuando aqui, meus amigos, olha só o inciso 12. Esse inciso 12, ele aparentemente contradiz o que a gente acaba de explicar. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o teto geral para todo mundo, ele é membro do Poder Judiciário. Então, como é que agora aqui o inciso 12 diz que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, como se o teto fosse alguém do Poder Executivo? Não tem uma aparente contradição aí? Olha, a contradição é mesmo apenas aparente. Sabe por quê? Porque esse inciso 12 ele só se refere àqueles servidores das carreiras administrativas. Carreiras administrativas, carreiras de apoio, que estão presentes nos três poderes. Então, entre esses que integram as carreiras administrativas, os que dão o parâmetro máximo de remuneração são os do Poder Executivo. Então, o inciso ele não se refere ao juiz, ele não se refere ao deputado, ao senador, ao prefeito, ao presidente. Ele não se refere àqueles que exercem a atividade fim de cada poder. Ele se refere às carreiras de assessoria, às carreiras administrativas. Essas sim presentes nos três poderes, carreiras similares. Entre essas, quem dá a remuneração máxima, o parâmetro máximo, é o Poder Executivo. Ok? Olha aqui o inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Olha, aqui nós temos uma vedação. Veja bem, digamos que amanhã ou depois apareça uma lei para dizer que o técnico do INSS vai ganhar a mesma coisa que o juiz federal, vamos supor. Essa lei é inconstitucional porque ela está estabelecendo uma vinculação entre remunerações de carreiras distintas. Não pode, é isso que está vedado aqui. É até possível que o valor seja o mesmo, se cada uma das duas leis específicas fixar coincidentemente o mesmo valor, mas sem que haja uma necessária vinculação. No dia que aumentar um, não pode automaticamente aumentar o outro, que aí estaria havendo uma vinculação, é isso que está proibido aqui. Agora, isso acontece muito, hein? Isso aqui é muito desrespeitado. Tem muitas leis por aí que estabelecem vinculações e que vão produzindo efeitos porque não são declaradas inconstitucionais, mas em tese não pode. Ok? Olha aqui o inciso 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Olha só, acréscimos pecuniários. O que é isso? Olha, a remuneração do servidor público normalmente é estabelecida da seguinte maneira. Existe um vencimento, que é um valor base estabelecido por lei, mais as vantagens de caráter pessoal daquela carreira. Quando você somar o vencimento, o valor base, mais as vantagens, você chegará ao valor da remuneração. Ou então, vencimentos, no plural. Muito bem, essas vantagens, nós temos aqui, por exemplo, as gratificações, temos os adicionais e assim por diante. A Constituição chama essas vantagens de natureza permanente, ela chama de acréscimos
pecuniários. Então vamos imaginar que o valor do vencimento, o valor base, seja de R$1.000. E o valor das vantagens, todas elas somadas, os acréscimos pecuniários, somem R$1.500. De maneira, então, que o valor total da remuneração, vencimentos, será de R$2.500. Ok? Bom, aí vamos imaginar que apareça uma nova gratificação para essa carreira. Uma gratificação de produtividade, é criada por lei, de 10%. Então, observe que a lei está criando um novo acréscimo pecuniário para essa carreira. Eu quero saber de você, telepaticamente, o seguinte: esses 10% aqui, eles serão calculados sobre o quê? Apenas sobre o vencimento de R$1.000 ou também levando-se em conta as vantagens já existentes? Então, vai ser 10% de 1.000 ou 10% de 2.500? A resposta, meus amigos, minhas amigas, está aqui no inciso 14. Olha só. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Portanto, esse novo acréscimo pecuniário de 10% será calculado apenas sobre o vencimento, sem levar em consideração os acréscimos pecuniários que já existiam antes. Então, a nova gratificação vai ser de R$100. O valor da remuneração vai passar para 2.600. Ok? Com base aqui nesse inciso 14. Agora, veja bem, nós vamos ver ainda hoje que existem certas carreiras que são remuneradas de uma maneira diferente dessa que eu coloquei aí. São remuneradas através de parcela única e não vencimento mais vantagens. É o que se chama de subsídio. Então, quando você ouvir falar em subsídio, é porque você está diante de uma remuneração em parcela única e não através de vencimento mais vantagens. Ok? Bom, voltando aqui, olha só agora a garantia que está aqui no inciso 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39 e seguintes. Bom, aqui nós temos a famosa garantia da irredutibilidade de subsídios e vencimentos. O valor recebido pelo servidor público a título de remuneração não pode ser reduzido, essa é a regra. Agora, tem algumas ressalvas aqui, não é uma garantia absoluta. Por exemplo, digamos que o servidor público, vou trazer para você aqui um exemplo concreto, olha só. Digamos que o servidor público de determinada carreira receba a título de remuneração, já somando tudo, o valor de R$5.000. Esse é o valor bruto. É claro que aqui nós teremos alguns descontos, como por exemplo, o imposto de renda vai ser descontado aí. Então o valor líquido ele vai cair um pouco. Também o INSS vai ser descontado, o valor líquido vai cair um pouco mais. Então veja, o valor líquido vamos imaginar que seja de R$4.500, hipoteticamente. E vamos imaginar que o imposto de renda aplicável ao caso, suponhamos que fosse de 10%. Não é isso não, o valor é diferente, o percentual é diferente, mas hipoteticamente o valor é de 10%. Muito bem, aí amanhã ou depois surge uma nova lei que aumenta essa alíquota de imposto de renda de 10% para 15%, vamos imaginar. Esse aumento da alíquota de imposto de renda vai provocar uma queda do valor líquido, porque o desconto de imposto de renda vai ser maior. Vamos imaginar então que agora fique em R$4.200 o valor líquido. Essa queda do valor líquido em função do aumento do imposto de renda, isso daqui não diz respeito à garantia da irredutibilidade de subsídio não, porque a garantia não é absoluta. Está dentro aqui dessas ressalvas no final do próprio inciso 15. A Constituição permite o aumento de alíquota de imposto. Não é o que se espera, não é o que se deseja, mas é juridicamente possível. Então, se isso acontecer, o valor líquido vai cair, consequentemente, não tem problema, está sendo reduzido aí o subsídio vencimento no seu valor líquido. Não é uma afronta à garantia do inciso 15, ok? Agora, olha aqui comigo o inciso 16, que é um dos campeões de prova, é um dos mais cobrados em prova de concurso. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Olha a regra é que você não pode acumular 2 cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários
e observado em qualquer caso disposto no inciso 11, aí vem 3 situações. 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Veja bem, nesses 3 casos você vai poder acumular se houver compatibilidade de horários. Essa é uma condição. Se não houver compatibilidade de horários, nem nesses 3 casos. Havendo compatibilidade de horários, você vai poder acumular nessas 3 situações apenas. 2 cargos de professor, ainda que sejam em diferentes esferas de governo, não tem problema. Você pode ser professor do estado, professor do município, por exemplo, não tem problema nenhum. Ok? Se houver compatibilidade de horário, não tem problema. Você pode acumular também um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, se houver compatibilidade de horário. E o que é um cargo técnico? É quando o nome do cargo é técnico de alguma coisa, é isso? Não. O cargo é técnico quando a lei exige que esse cargo seja preenchido por alguém que tenha uma qualificação técnica específica. É aí que o cargo é técnico. Por exemplo, a lei que criou o cargo exige que o cargo só pode ser ocupado por quem for técnico em contabilidade, vamos imaginar. Aí a lei está exigindo uma qualificação técnica específica. Esse cargo é técnico. A lei exige que aquele cargo seja ocupado por alguém que seja técnico em enfermagem. Se a lei exige isso, então o cargo é técnico, porque a lei exige uma qualificação técnica específica. Ah, professor, e o nosso cargo técnico do INSS? Aí eu pergunto para você, a lei exige alguma qualificação técnica específica para o cargo de técnico do INSS? Não. Pelo menos o cargo de técnico do INSS, de modo geral, ele pode ser ocupado por qualquer pessoa que tenha nível médio, não é isso? Isso não é uma qualificação técnica específica. Então, para efeito dessa acumulação aqui, não vale, não é um cargo técnico. Percebeu? Se a lei exigisse para o cargo de técnico do INSS uma qualificação técnica específica, em uma área específica, aí sim seria um cargo técnico e você poderia acumular com outro cargo de professor, se houvesse compatibilidade de horário. Ok? Agora, olha aqui, o cargo científico é aquele cargo ligado à área de pesquisa, ciência, uma coisa mais rara, mais incomum. Também pode ser acumulado com outro cargo público de professor, ok? Olha aqui a última hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos, 2 da área de saúde, com profissões regulamentadas. Por exemplo, medicina. Então você pode ser médico do estado e médico do município. Se houver compatibilidade de horário, não tem problema, você está acumulando 2 cargos públicos, porque existe compatibilidade de horário, 2 cargos públicos da área de saúde com uma profissão regulamentada, que é a profissão de médico. Então não tem problema essa acumulação, se houver compatibilidade de horário. Agora olha o detalhe. Nesses casos em que você pode acumular os 2 cargos, se houver compatibilidade de horários, essas 3 exceções aqui que vimos, quando você somar as 2 remunerações, você tem que respeitar aquele teto de remuneração que nós vimos aqui lá do ministro do Supremo Tribunal Federal, não pode passar, ok? Está dito isso aqui, ó, claramente. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, olha só, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11, que é exatamente aquele do teto de remuneração. Então, quando somar as 2 remunerações, não pode passar do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ok? Muito bem, seguindo adiante, para o inciso 17. Ele esclarece uma dúvida sobre essa proibição de acumulação remunerada de cargos públicos. Essa vedação, ela vale também para a administração pública indireta ou somente para a administração pública direta? Bom, qual é a administração? O que é que faz parte da administração pública indireta? Isso você estuda lá em direito administrativo. São aquelas 4 entidades: autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. São as 4 entidades que integram a administração pública indireta. Muito bem. Essa vedação de acumulação remunerada de cargos públicos, com as 3 exceções que nós vimos, se houver compatibilidade de horários, vale também para as entidades da administração pública indireta. Isso está dito claramente aqui no inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias
e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Muito bem, temos aqui então a regra de que vale também para a administração pública indireta. Agora, professor, o que é uma autarquia? O que é uma empresa pública? O que é uma sociedade de economia mista? O que é uma fundação? Aí não interessa para nós. Nossa prova de constitucional não vai te perguntar isso. Você pode encontrar isso lá em administrativo. E aí você vai estudar lá na matéria essas definições, o que é que caracteriza cada uma das 4 entidades. Também eu não sei se isso está no programa de administrativo. Se tiver no programa, você certamente vai estudar. Lá com o querido amigo Eden Napoli, que está vendo com você essa disciplina. É isso? Muito bem, vamos adiante. Olha aqui o inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Olha só, administração fazendária e seus servidores fiscais são aquelas áreas da administração pública que lidam com arrecadação de tributos. Em âmbito federal, por exemplo, qual é o setor da administração pública que lida com arrecadação? Ministério da Fazenda, Receita Federal. São áreas que lidam com arrecadação, fazem parte da administração fazendária. São servidores fiscais, o auditor fiscal da Receita Federal. Ok? Bom, em âmbito estadual, normalmente é a Secretaria da Fazenda Estadual que lida com isso. Em âmbito municipal, normalmente é a Secretaria de Fazenda Municipal. É a Cefaz, como costuma ser chamada, municipal. Agora, veja bem, o que é que se estabelece aqui para esses setores? Está dito aqui, ó, precedência sobre os demais setores administrativos. Essa precedência, na prática, significa uma prioridade no funcionamento. Meus amigos, os setores que lidam com arrecadação têm prioridade perante os outros setores, porque, senão, a arrecadação vai cair. E todos os outros setores dependem, para serem sustentados, daquilo que se arrecada. Então, prioridade absoluta para os setores que lidam com arrecadação. Prioridade no funcionamento. É isso que está dito aqui nesse inciso 18. Ok? Olha aqui o 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Olha só, aqui nós temos mais uma vez uma referência às 4 entidades da administração pública indireta: autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Muito bem, a autarquia é sempre criada por lei específica. Então, em âmbito federal, a sua instituição, o INSS, é uma autarquia federal. Um dia o INSS foi criado por uma lei específica que surgiu para isso. Ok? Já as outras 3, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, também dependem de lei específica, mas não para criar. A lei específica vem para autorizar a criação, é diferente. A autarquia, nela, a lei específica vem para criar mesmo. Nas outras 3, a lei específica vem para autorizar a criação. Tem esse detalhe que é importante para a prova. Ok? Agora, mais uma vez, as informações adicionais sobre as características de autarquia, de empresa pública, de sociedade de economia mista, de fundação, ficam lá para o direito administrativo, tá certo? Vamos lá, inciso 20. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Olha, essas entidades da administração indireta, as 4, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações, elas podem criar subsidiárias, que são outras entidades controladas por elas. Por exemplo, a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista da União, ela tem várias subsidiárias. Por exemplo, a Transpetro, a BR Distribuidora, são subsidiárias da Petrobras. E por que a Petrobras pôde um dia criar essas subsidiárias? Porque existe autorização legislativa para isso. Então está dito aqui no inciso que depende de autorização legislativa, autorização na lei, a criação de subsidiárias por qualquer das 4 entidades da administração pública indireta. Olha, normalmente a lei que um dia autorizou a criação daquela sociedade de economia mista já autorizou também que ela, após criada, também criasse suas subsidiárias.
Normalmente uma lei só faz as duas coisas. Autoriza que se crie a empresa pública, a sociedade de economia mista, a fundação, e também já autoriza que elas, depois de criadas, também criem as suas subsidiárias. Isso é o mais comum. Mas pode ser também duas leis diferentes, nada impede. Ok? Olha aqui o inciso 21. Esse daqui traz o princípio da licitação pública. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Olha, normalmente, quando o poder público precisa contratar o fornecimento de algum bem ou algum serviço, ele vai fazer uma licitação pública, que nada mais é do que um procedimento pelo qual o poder público selecionará a melhor proposta de contratação entre várias que lhe serão apresentadas. Isso porque, meus amigos, não basta que o poder público faça uma boa contratação. É preciso que ele faça a melhor contratação possível. E é exatamente por isso que ele deflagra o procedimento de licitação pública, que vai possibilitar essa seleção da melhor contratação possível. Agora, essa é a regra, tem exceção. Há casos em que a legislação, com respaldo da Constituição, permite uma contratação direta, sem fazer licitação. Veja que aqui mesmo no inciso 21, ele já começa dizendo, ó, ressalvados os casos especificados na legislação. Exatamente porque a legislação pode excepcionar a regra da licitação. A legislação aí já existe, é a Lei 8666, lá do ano de 93, a famosa Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que traz algumas hipóteses de dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação, situações em que o poder público estaria autorizado a contratar diretamente sem fazer licitação pública. Agora, claro que isso é exceção. A regra é que precise fazer licitação pública. Aí, lá na Lei 8666, você tem todos os detalhes da licitação, quais são as modalidades, como é que cada uma funciona, quando é que não precisa fazer licitação. Aí, mais uma vez, é o tema lá do direito administrativo, fica lá para aquela matéria. Para nós aqui, basta saber que a regra é que tem que fazer licitação pública. Excepcionalmente, o poder público poderá contratar diretamente sem fazer a licitação, tá certo? Bom, vamos fazer mais um intervalo rapidamente, daqui a pouco a gente volta, continuando aqui a tratar da administração pública. Até já.